nas quais a Câmara e o Senado dos Estados Unidos pediam que o presidente Joe Biden pressionasse o Bolsonaro para que ele não desse um, abre aspas, golpe. Sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. Olha, os observadores menos atentos, eles podem não estar prestando atenção nas peças em movimento do tabuleiro brasileiro. Nos últimos dias foram muitas peças em movimento. O tabuleiro em si continua o mesmo, mas definitivamente as peças não estão nos mesmos lugares que elas estavam há meras poucas semanas atrás. De um lado, a gente vê um noticiário da mídia mainstream que está repetindo ad nauseam reportagens diversas sobre um suposto golpe de Estado que estaria acontecendo. E nos últimos dias, nessa direção, para manter esse fogo ardendo na imprensa, o ministro Alexandre de Moraes tornou público o depoimento dos inquéritos risíveis que diriam que o Bolsonaro tentaria dar um golpe de Estado no fim de 2022. E o que a gente aprendeu com esses depoimentos? Bom, aquilo que eu vinha noticiando diariamente a todos do Brasil, dentro do programa político mais assistido no país, que é o fato de que o Bolsonaro e o seu entorno sofreram uma enorme pressão para tomar alguma atitude contra os sucessivos abusos constitucionais em curso naquele momento, e ainda em curso até agora, pelo Judiciário brasileiro. Mais especificamente pelo TSE e mais especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu me refiro aqui, quando eu falo de abusos, à forma como o processo eleitoral foi conduzido, com uma censura sistemática daqueles que se opunham à candidatura do Lula, como uma violação temporária, que obviamente se tornou permanente, dos direitos humanos mais fundamentais que nós temos, dentre eles a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. Ora, havia consenso na sociedade, já no final de 2022, que o processo eleitoral não havia sido equilibrado, não havia sido conduzido de forma correta. Havia e há consenso de que essas violações são ilegais, embora muitos da esquerda abracem essas ilegalidades como se elas fossem necessárias para os fins que eles desejam. Olha, havia muitas questões naquele momento, em 2022, que nunca foram propriamente respondidas. E quando as perguntas foram feitas, de que forma respondia o judiciário? Ora, respondia com ameaças, com multas multimilionárias, 22 milhões, e com a pressão do Estado policial. A ameaça de parar nesse tal desses inquéritos das milícias digitais, esse saco de gatos que hoje o Estadão publicou um editorial pedindo que chegue ao fim. A gente não precisa chegar nem nas urnas em si. Até hoje, a gente não tem resposta, por exemplo, do Radiolão. Até hoje a gente não sabe por que aquele servidor do TSE foi escoltado para fora do prédio e depois pediu proteção à Polícia Federal. A gente não sabe o que o TSE achou dos pedidos das Forças Armadas para a segurança do nosso sistema eleitoral, que eles classificaram como urgentes em uma carta assinada pelos comandantes das 3 forças. Inclusive esse Batista, que agora posa de defensor da democracia, e o tal do Freire Gomes, que disseram que ameaçou prender o Bolsonaro. E tem muito mais coisa que a gente não sabe. E aqueles que nos revelavam qualquer coisa, esses passaram a ser perseguidos de forma implacável. Então, o que podia ser feito diante dessa situação? Da situação que nós estávamos no país em novembro e dezembro de 2022. Ora, nós não sabemos. E o que está ficando claro agora é que ninguém sabia o que podia ser feito. Mas as perguntas na época foram feitas e os cenários foram avaliados, inclusive pelos militares da tropa e do alto comando do Exército, como eu, aliás, noticiei fidedignamente em cada vírgula a todos vocês naquela época. Essas opções do que fazer também foram levadas ao então presidente Bolsonaro, que naquele momento, eu tenho certeza, avaliou cada uma delas. E aí uma disputa interna se iniciou. Alguns militares passaram a pressionar o presidente a não tomar atitude nenhuma.
Alguns desses foram movidos pelo carreirismo, outros movidos pelos interesses internacionais. E possivelmente, aliás, melhor dizendo, acho que todos eles foram, pelo menos, motivados pelas pressões internacionais vindas do próprio governo americano. Isso não é teoria da conspiração. O Financial Times, numa reportagem intitulada A Discreta Campanha Americana para Salvar as Eleições Brasileiras, eles contam e se orgulham desse feito. Vocês podem procurar a reportagem, ela está aqui. A Discreta Campanha para Defender as Eleições do Brasil, publicada pelo Financial Times, pelo Michael Scott, pelo Michael Puller e pelo Brian Harris, esse último em São Paulo. Essa reportagem está disponível para todos, para absolutamente todos. E o que ela diz? A reportagem diz, vocês podem procurar aqui, e diz em tom de comemoração, que as eleições não foram contestadas seriamente como resultado de uma campanha de pressão silenciosa que durou 1 ano por parte do governo dos Estados Unidos para instar os líderes políticos e militares do país. Isso não é brincadeira. O país mais poderoso do mundo resolveu mandar funcionários de alto escalão para pressionar até mesmo os militares brasileiros, que no final das contas, em bom português, arregaram. Eu volto a dizer, essa pressão relatada pelo Financial Times, ela não é teoria da conspiração. Uma outra publicação de esquerda comemorava, ou melhor, como a gente diz lá no Rio, tirava onda ao contar como essa pressão foi obtida originalmente. Está aqui, reportagem da revista Piauí do UOL, veículos de extrema esquerda. Está aqui, diz a reportagem, se vocês procurarem, o Brasil sozinho não tinha capacidade de conter aquele, abre aspas, golpe, e só uma pressão internacional contundente poderia impedir que o pior acontecesse na reta final da disputa eleitoral. O pior para eles, é claro, seria a reeleição do Bolsonaro. E qual foi o resultado dessa ação? Ora, além de uma pressão de bastidores, segundo a reportagem ainda, uma série de iniciativas parlamentares, cartas, moções, segundo a reportagem, declarações, manifestações com os mais diversos nomes, nas quais a Câmara e o Senado dos Estados Unidos pediam que o presidente Joe Biden pressionasse o Bolsonaro para que ele não desse um, abre aspas, golpe. E a gente vai voltar ao significado de golpe. A carta mais contundente nesse sentido, diz a reportagem, foi assinada por 39 parlamentares, todos da extrema esquerda americana, e pediu que Biden deixasse inequivocamente claro para o presidente Bolsonaro, seu governo e as forças de segurança que o Brasil se encontrará isolado dos Estados Unidos e da comunidade internacional da democracia. Outra palavra que perdeu o seu significado. E a ação está confessa. Está tudo aí. Leiam a reportagem da Piauí, que é de abril de 2023. Tudo articulado por uma agência de lobby político regiamente financiada por diversas ONGs de esquerda, que é o Washington Brasil Office. Entrem no site do Washington Brasil Office. Vocês vão ver que o que a direita está fazendo agora, de forma incipiente, com meu esforço quase solitário, a esquerda faz de forma institucional há 40 anos, com uma tonelada de dinheiro. E deu resultado. Claro que deu resultado, seja qual for a motivação dos militares pela inação, ela aconteceu. E, obviamente, não ajudou o fato
de que o líder do país naquele momento, estou falando do presidente Bolsonaro, ele tivesse recolhido, em silêncio, choroso, depressivo, porque foi confrontado com a realidade de que o Lula tinha muito mais voto do que ele imaginava e o que o seu entorno jurava que teria. Então, ali naquele momento, sem liderança política e sob impressão internacional, os nossos militares certamente não tomariam sozinhos qualquer atitude para garantir os poderes constitucionais, como é atribuição constitucional deles. Nesse cenário, naquele cenário, fizeram a festa os que não queriam, ou melhor, os que queriam mesmo é que o Lula assumisse. E eu dei nome aos bois. Todos os militares que eu citei à época, que se opunham a qualquer tipo de ação, foram regiamente compensados e hoje, claro, não fazem parte do inquérito do suposto golpe. Alguns, como o Batista, que eu me recuso a dizer a patente, porque não merece a patente que obteve, ainda acusa os companheiros. Falsamente, ele sabe. Agora, o mais proeminente deles, o general Tomás, se tornou, como eu antecipei meses antes, o comandante do exército do Lula. Ora, segundo fontes do próprio exército, o general Tomás se encontra ocasionalmente com Alexandre de Moraes. Teria se encontrado na sua casa pouco antes da operação da Polícia Federal contra esse suposto golpe. Por quê? Que assuntos tem o ministro do Supremo Tribunal Federal para conversar com o comandante do Exército? Na casa deles, fora da agenda oficial. Ora, por que estaria o nosso comandante do Exército se encontrando, por exemplo, na semana passada, foi o que me disseram, com a Andréa Sadi, da Globo News? Ou, ainda, encontrando hoje, às 9h30 da manhã, o general Etchegóin, que comanda uma ONG globalista fundada por um dos maiores doadores de campanha do Lula? Ora, todas essas informações que eu recebo de fontes críveis, bem mais checadas do que o tal do laptop da ABIN, que a Daniela Lima dizia que foi encontrado na casa do Carlos Bolsonaro, e obviamente não tinha sido. Tudo isso faz parte do meu trabalho. O bom jornalista tem fontes e checa as fontes. Nem sempre acerta, fontes erram, fontes mentem, mas eu acho que eu tenho acertado bastante. E expor ao público esse tipo de acontecimento, o acontecimento de bastidores, que não querem que você saiba, isso não configura nenhum tipo de incitação ou qualquer tipo de ilegalidade. A verdade não pode ser incitadora por si só. E foi isso que eu fiz em 2022. E é o que eu vou continuar fazendo sem aceitar intimidações, inclusive jurídicas. Mas então, teria havido realmente a cogitação de um golpe de Estado em 2022? O segredo para responder essa pergunta está na definição da palavra golpe. Todos os depoimentos e documentos encontrados, as tais, abre aspas, minutas de golpe, falam em instrumentos constitucionais. Instrumentos constitucionais. Como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Ora, quem diz isso? Ora, quem diz isso é a própria assessoria de imprensa do STF ou Globo. Está aqui. Bolsonaro apresentou hipóteses, cogitou fase GLO, Estado de Defesa e de Sítio. Diz o ex-comandante do Exército APF, o tal do ex-comandante que diz que mandou prender o Bolsonaro, ameaçou prender o Bolsonaro. Ora, ameaçou prender o presidente por ele ter criado hipóteses de instrumentos constitucionais?
Por que não prendeu? Ou será que essa história é mera ladainha? Porque, convenhamos, General Freire Gomes, nós sabemos que a sua postura naquele momento era muito dúbia. Era uma no cravo e uma na ferradura. Não é verdade? Então, segundo a imprensa, a apresentação de documentos de GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, alguns dos quais precisam passar pelo Congresso, exigem a convocação do Conselho da República. Isso é golpe? Então, segundo a imprensa, um golpe é qualquer ideia que impedisse o Lula de chegar ao poder, mesmo que essa ideia fosse constitucional e seguindo o trâmite legal. Ora, então qualquer forma de eleição é automaticamente legítima? Eu pergunto a vocês, caso alguém tente usar os mecanismos institucionais para impedir que o Maduro seja reeleito na Venezuela, numa eleição fajuta, essa pessoa vai dar o golpe? Então, todos os desmandos e violações por parte do Alexandre e companhia, verdade, não é sozinho, mas que eu repito, são consenso na sociedade, consenso no meio jurídico, esses desmandos e violações, eles deveriam ser permitidos? Caso contrário, isso seria um golpe? E muitas ideias foram ventiladas em um momento onde todo mundo estava querendo contribuir. Eu imagino como é a posição do presidente. Um monte de gente chegando, dizendo, eu tenho a solução. Eu mesmo, pessoas vinham até a mim falando, Paulo, eu tenho a solução, manda isso para o presidente, algo que eu sempre me recusei a fazer. Porque a verdade é que ninguém, naquele momento, tinha uma clara ideia do que deveria ser feito. E o motivo para isso era muito simples. Nós estávamos em mares nunca antes navegados. Mas eu confesso a vocês, em momento algum, com todas as informações de bastidores, com todas as fontes que eu tinha, em momento algum eu cheguei a ter conhecimento de qualquer plano efetivamente para um golpe. E eu alertei ainda, publicamente para todos vocês, eu seria favorável a ações constitucionais para restituição dos nossos direitos naturais e da democracia. Mas se houvesse um golpe que levasse os militares, ou até mesmo o presidente Bolsonaro ao poder sem eleições, eu me tornaria imediatamente uma oposição a esse tal regime. Ora, imagina, quem seria o nosso interventor militar? O general Freire Gomes? Esse mesmo? Chamado de cagão pelo Braga Neto? Deus me livre. Esses militares do alto comando, metade melancia, esses seriam nossos interventores? Deus me livre. Ninguém aqui defende mais os direitos naturais que nós temos do que eu. Acho que ninguém conhece melhor as ideias modernas e iluministas do que eu. Bom, talvez alguém conheça melhor do que eu, mas poucos defendem como eu. E a esquerda, ela usa essa palavra golpe com total liberalidade. Lembrem, segundo eles, o Temer, Michel Temer, deu um golpe contra a Dilma. O Bolsonaro daria um golpe a qualquer momento durante o seu mandato, segundo tantas reportagens de jornais. E agora o Lula diz que o Bolsonaro não deu um golpe porque era covarde. Quase que como se dissesse que se fosse ele, teria feito. Ora, talvez porque a Dilma Rousseff também chamou o comandante do Exército
com intenções bem menos nobres no coração, o general Vilas Boas, para tentar chamar uma GLO e impedir que ela caísse. Esses mesmos caras dizem que o 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe. Ou seja, a palavra golpe é mais uma que perdeu completamente seu significado. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte.